Queridos irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra do Senhor, vamos buscar a instrução da sua santa palavra para os nossos dias, para os tempos em que vivemos. Não são tempos fáceis, não são tempos simples, e como eu aprendi quando eu estava na época do serviço militar, quando a gente estava na selva, os nossos instrutores diziam assim, não se preocupe, porque nada está tão ruim que não possa piorar um pouco mais. Então a gente não deveria ficar assustado com o que vinha, porque as coisas de repente poderiam ainda piorar. Claro que eu falo isso em tom de brincadeira, mas acrescentou-se essa semana a enorme crise pandêmica que estamos passando. Já vinha lado a lado uma crise política, ladeando todo esse momento de pandemia, mas essa semana ela se agravou fortemente com os acontecimentos ocorridos na capital federal, em Brasília, momentos de tensão e de possíveis problemas que vamos ter, talvez retomando até aquele momento tão áspero e tão duro, tão difícil que foi o período pré-eleição, há 2 anos atrás, mais ou menos nessa época, um pouco mais para frente, a partir de setembro, agosto, setembro, quando houve aquela grande polarização política no Brasil, e agora parece que as coisas estão se encaminhando para o mesmo lugar. Portanto, nós temos problemas e nós temos meditado na palavra de Deus nesse período, no livro de Abacuque, não por causa dos problemas, mas curiosamente nós percebemos na exposição do livro de Abacuque que ele também enfrentava situações difíceis que em muitos aspectos se assemelham às que estamos passando. Hoje nós vamos ler o texto do capítulo 3, versículos 1 e 2. A oração do profeta Abacuque nesse período de iminência de uma crise maior, de um problema maior, mas também uma forma dele enfrentar o problema que já estava enfrentando, a sua perplexidade diante da situação do povo de Deus na iminência de um desterramento, na iminência de um juízo de Deus sobre o povo, utilizando um povo ímpio, o povo caldeu, para exercer a disciplina de Deus. Abacuque, capítulos 1 e 2, ele expressa toda a sua angústia e todo o seu problema diante de Deus. Ele apresenta o problema diante de Deus. No capítulo 3, é um capítulo em que ele é renovado pelo Senhor em função de tudo aquilo que ele apresentou a Deus. E como o Abacuque é renovado diante do Senhor? Na oração. Então nós vamos ver qual foi a oração que ele fez no versículo 2. Versículos 1 e 2 falam sobre essa oração. Vamos ler. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero orar com você, orar pela sua vida, orar pela nossa igreja, orar pelo nosso país, pelas pessoas que estão sofrendo, e colocar diante de Deus o nosso coração, pedir para que o Senhor abra o nosso coração para recebermos a sua palavra e a sua vontade para as nossas vidas. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus e Pai, nós temos buscado a Tua face
nesses dias, temos nos prostrado diante do Senhor. Hoje pela manhã fizemos isso, no dia do Senhor, no domingo, nos colocamos diante de Ti, dizendo que o Senhor é a essência do que somos, e a nossa definição como pessoa está em Ti, ó Pai. Então nós queremos agora pedir ao Senhor, que o Senhor nos dê a graça de vivermos conforme cremos, de expressarmos nas nossas ações o resultado das nossas orações, de nos relacionarmos com as pessoas e com o mundo a partir da forma como nos relacionamos com o Senhor. Então nós pedimos, Deus, nos dê a proximidade de Ti que precisamos nesses dias. Aviva, ó Deus, mais uma vez eu te peço, a Tua obra no decorrer dos dias. Aviva a Tua obra em nossos corações. Levanta o Teu povo, a Tua igreja, para que sejamos, ó Deus, fiéis a Ti e certos de que o Senhor está conosco, de que podemos sim viver pela fé que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, nós estamos aqui nesse começo do capítulo 3, no início de um salmo. É interessante, o livro de Abacuque, no capítulo 3, ele é a expressão de um salmo. Salmo, você sabe o que significa a palavra salmo, significa canto. E essa oração de Abacuque, ela é um salmo, ela é um cântico, ela é uma expressão poética do profeta diante de Deus, depois de Deus ter revelado para o profeta o que estava por acontecer e o que estava acontecendo. Bom, o que Deus revelou para o profeta? Deus revelou para o profeta essencialmente que tanto o profeta quanto o seu povo, o povo de Deus, deveria ficar firme na fé, porque esse povo seria poupado por causa da fé. Esse povo, que é o povo de Deus, viveria pela fé que Deus colocou em seus corações. Essencialmente, a resposta de Deus para Abacuque foi essa. Mas junto disso, Abacuque compreendeu outras coisas. Por exemplo, que o seu tempo era um tempo de juízo, era um tempo de sofrimento, era um tempo de problema. Abacuque foi alguém que fez uma leitura dos seus dias para então apresentar a sua perplexidade diante de Deus. Veja que a fé cristã, queridos, a fé no Deus eterno, no Deus criador, não é uma fé para a gente exercitar na igreja apenas. Não é uma fé para uma vida religiosa, no sentido de ser exclusivamente religiosa. A fé pela qual eu e você vivemos é uma fé agarrada e firmada no dia a dia. É uma fé para a gente poder ir para a escola quando a gente puder voltar. É uma fé para a gente poder exercer o nosso trabalho. É uma fé para a gente fazer a leitura e a interpretação dos acontecimentos políticos, daquilo que estamos vivendo. É uma fé para a gente poder compreender, reagir e vencer as dificuldades que enfrentamos, por exemplo, em função de uma pandemia que nunca havíamos enfrentado antes. Então, Abacuque é alguém que nos ensina, nesses 3 capítulos do seu livro, da sua profecia, a olharmos os tempos e nos apresentarmos diante de Deus. Seja em perplexidade, seja em choro, seja em lamento, em dizer como Abacuque: até quando, Senhor, até quando nós sofreremos o que estamos sofrendo? Não importa. Não importa a forma como nos colocamos diante de Deus, mas aprendemos com o profeta Abacuque a não separar uma vida religiosa
de uma vida diária, de uma espiritualidade do dia a dia, que tem sim respostas para tudo aquilo que passamos, para tudo aquilo que enfrentamos, inclusive para os momentos de fartura, para os momentos de alegria, nos quais a gente se lembra bem menos do Senhor. Pois bem, Abacuque apresenta os seus dias diante de Deus. Deus revela para o profeta o que estava por acontecer, quais seriam os meios que Deus usaria para isso. Isso deixa Abacuque profundamente alarmado, mas Deus dá uma esperança para Abacuque, dizendo: o justo viverá por fé, e ainda digo mais: eu vou fazer o juízo com aqueles que fazem o mal. Foi isso que nós vimos na semana passada. Nós vimos que o mal é julgado pelo Senhor, e o Senhor preserva-nos a fazer aquilo que está na sua vontade. Agora, Abacuque já tem os seus olhos voltados para a esperança. Eu queria hoje, Rutinha, Paulinha, Diva, que nós tivéssemos os nossos olhos voltados para a esperança. Eu queria muito hoje, e Deus falou no meu coração lendo esse texto, essa oração de Abacuque, que a gente se renovasse diante do Senhor. Eu queria muito que você que está em casa fizesse um propósito no coração de direcionar os olhos para o Senhor, ao invés de direcionarmos para a crise. Olha, o quanto a gente tem ouvido falar de crise, como eu disse no início, nada está tão ruim que não possa piorar. Parece que algo inusitado aconteceu no Brasil essa semana, O dia de sexta-feira foi um dia em que a gente conseguiu diminuir a gravidade de centenas de mortes ocorridas por causa de uma doença que não existia há 4 meses atrás, ocorridas no nosso país, na nossa região metropolitana. Nós praticamente esquecemos disso nos noticiários, porque a gente voltou as atenções a uma enorme crise política que está ocorrendo a partir das decisões que foram tomadas essa semana no governo federal. Então, veja que se nós... E aí a gente fica perplexo, A gente fica perplexo como Abacuque ficou no primeiro momento. Parece que estatalados, assim, parados, paralisados na frente da televisão, dizendo: qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser a próxima notícia ruim? Qual vai ser a próxima tragédia? Qual vai ser a próxima notícia que vai me desanimar? Não, hoje, ao olhar para essa oração de Abacuque, que é uma oração do profeta, sob forma de canto, que nós deixássemos a graça de Deus entrar no nosso coração e a gente estabelecesse um outro olhar para o Senhor, que nós tirássemos o foco dos problemas e olhássemos para o Senhor, tal qual fez o diácono da primeira igreja que aconteceu, da primeira igreja que existiu sobre a face da terra, a primeira igreja cristã. Esse diácono chamado Estevão, quando estava sendo apedrejado por causa da pregação do Evangelho, no momento em que não podia ser pregada, ele ergue os olhos e olha para o céu, ao invés de olhar para aqueles que estavam apedrejando ele. E ao olhar para o céu, o texto de Atos, no capítulo 7, nos diz que ele viu o Senhor. E ele viu o Senhor Jesus assentado à direita do Pai. Sabe o que a gente precisa, dentre outras coisas, nesses dias, para a gente renovar a nossa fé? A gente precisa olhar para Jesus. A gente precisa olhar para o Senhor. A gente precisa estabelecer o foco do nosso coração naquele que é a fonte de luz, e não olhar para as trevas. Não significa, quem me conhece sabe, eu não estou dizendo aqui para a gente ser irresponsável com o que está acontecendo. Nós somos super responsáveis, estamos antenados em tudo que está acontecendo, mas vamos dar prioridade para olharmos para o Senhor. Vamos dar prioridade, assim como Estevão fez, mesmo no momento em que ele estava prestes a morrer.
ele poder ter um fio de esperança quando olhasse para o Senhor. O doutor Martin Lloyd Jones, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte, abre aspas, quase todas as nossas dificuldades têm origem na persistência em olharmos para os problemas imediatos, em vez de vê-los à luz de Deus. Enquanto Abacuque olhava para Israel e para os caldeus, viveu perturbado. Agora, ele se esquece de Israel, se esquece dos caldeus e põe os olhos em Deus. Nós podíamos fazer isso. Nós estamos, talvez, no meio da pandemia, já esperando em Deus que ela entre num platô, num momento de estabilidade, para então cair. Mas nós podemos estabelecer isso em nossos corações. Nós podemos estabelecer uma nova forma de agir a partir de agora, que é uma forma firmada na esperança, uma forma a olharmos sim as notícias e os problemas, mas à luz do que o Senhor tem para nos dizer. E aí a nossa oração, ao invés de ser uma oração de lamento, ao invés de ser uma oração de medo, ao invés de orarmos como Abacuque no primeiro capítulo, dizendo, até quando, Senhor? Agora nós vamos orar e vamos dizer, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. Nós vamos encher o coração de esperança. Queridos, essa oração de Abacuque, ela nos ensina que nós dependemos em todo o tempo da misericórdia e da graça do Senhor. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor ao orarmos com humildade, sabendo que nós precisamos do Senhor. Veja Abacuque ao orar, ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Veja que Abacuque é um profeta contemporâneo de Jeremias, contemporâneo de Daniel. E Abacuque agora faz uma oração na primeira pessoa do singular. Abacuque não está aqui profetizando ao povo, dizendo, ouçam as declarações do Senhor. Ele está dizendo, Senhor, eu ouvi o que o Senhor tinha a dizer. Eu me sinto alarmado, eu me sinto perplexo diante do Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Veja que Abacuque se coloca humildemente diante do Senhor. Sabe o que eu queria te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã? Que todo esse momento que estamos passando tem a ver com a tua vida diante de Deus, tem a ver com a minha vida diante de Deus. Eu frequentemente, diariamente, tenho me perguntado diante do Senhor, o que o Senhor quer me mostrar nesses dias? O dia que eu acordo em casa mais afetado, mais preocupado, eu tenho que me colocar diante de Deus e saber, Senhor, o que o Senhor tem a dizer para mim? Queridos, nós precisamos agora romper essa barreira do coletivo e nos colocarmos individualmente diante do Senhor, dizendo, Senhor, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Esse é um convite para nós ouvirmos o Senhor. E quantas manifestações da palavra de Deus, da vontade de Deus revelada para a nossa vida, que tem respostas para nós nesses dias. A gente sabe disso, a gente tem estudado isso exaustivamente, mas o importante, queridos, é nós nos apresentarmos diante de Deus e dizer para o Senhor, Senhor, eu entendi, eu ouvi, eu sei que o Senhor está falando comigo. Enquanto eu preparava aqui, fazia as leituras para esse texto, eu postei uma frase lá no Facebook, no Instagram, que parece que cai como uma luva para o que aconteceu hoje, para o que aconteceu essa semana. Nós vimos nas redes sociais voltar aquele período de polarização, como se apenas um grupo fosse cristão, como se apenas um grupo
por causa de determinadas atitudes, pudesse dizer, eu sou cristão, então eu tenho que ficar desse lado. A situação de hoje, a situação da Covid-19, a situação política do Brasil, a situação das guerras no mundo, as situações da nossa vida diante do Senhor, só mostram uma verdade: eu preciso de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Não existem dois lados. Existe apenas o lado dos pecadores e o lado daquele que é o Senhor de todos e sobre todos. Vamos parar, queridos irmãos, de julgar um ao outro, porque não há um justo, um sequer. Quem sabe nós não poderíamos olhar para essa pandemia, se ela for de fato um juízo de Deus sobre a humanidade, e cairmos de joelho dizendo: Senhor, eu pequei contra Ti, perdoa o meu pecado, aviva o meu coração. Meus irmãos, nós não podemos ficar preocupados se fulano, se Beltrano tem um posicionamento ideológico para um lado, o outro para o outro, se é de direita ou se é de esquerda. Não há um justo. O Salmo nos diz que Deus olha do céu, contempla sobre a terra e não encontra um que faça o bem. Sabe quem está incluído dentre esses que não faz o bem? Eu, Marcelo, você. Então não se trata, cada vez que a gente entra nessa neura, nessa crise, nessa idiotice de querer julgar o outro por causa das suas posições, a gente se esquece que nós somos totalmente dependentes da graça do Senhor. Abacuque é o profeta, Abacuque é o escolhido de Deus, Abacuque é aquele que está intercedendo pelo povo, mas ele está dizendo: Senhor, eu estou alarmado, eu tenho ouvido a tua voz, eu tenho ouvido a tua palavra. Não se trata, queridos, de mais nada a não ser o fato de que Deus é santo e Ele exige de nós que nós andemos em santidade. Não importa mais nada, exceto essa santidade de Deus e o pecado do homem. Portanto, nós somos convidados nessa oração a essa atitude de humildade, primeiramente, de olhar para nós mesmos. Diz o Dr. Lloyd Jones, citando também a oração de Daniel, no capítulo 9, Daniel faz essa mesma oração. Daniel ora ao Senhor dizendo: ó Senhor, grande e temível, que guardas a misericórdia com os que o temem, a nós, Senhor, só nos cabe o corar de vergonha. Só nos cabe o ficar envergonhados, vermelhos diante do Senhor, porque temos pecado contra Ti. E veja, nós estamos falando de um profeta, junto com os seus amigos, que estão no exílio, mas estão guardados pelo Senhor. E mesmo guardados pelo Senhor, ele diz: a nós só nos cabe o corar de vergonha. O Dr. Lloyd Jones diz: que dizer de mim mesmo? O fato de haver outros piores do que eu, significa que eu estou certo? Não. Se considerarmos como Daniel ou Abacuque viam o problema, nós vamos entender que não, que nós também somos culpados. Em segundo lugar, essa oração é uma oração de extrema perplexidade diante da santidade e da grandeza de Deus. Portanto, orar no meio dessa crise iminente significa que nós devemos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Nós devemos nos dobrar, cair de joelhos diante do Senhor e dizer: o Senhor é santo, o Senhor é poderoso e eu estou aqui para adorar o teu nome. Abacuque, na oração, fala que ele ouve a palavra, ouve as declarações e se sente alarmado. A ideia aqui do alarmado não é aquela perplexidade do início do capítulo, é uma ideia de reverência, de temor. É um medo que me leva a
me entregar totalmente, que me leva a dizer, tá bom, eu não vou mais me afastar. Eu me sinto alarmado, ou seja, eu estou totalmente disposto a honrar o Senhor, totalmente disposto a me dobrar diante do Senhor. E é essa ideia de uma adoração, tal qual do Salmo, não me ocorre aqui o número agora, mas quando fala, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é como voz de muitas águas, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, o Senhor preside aos dilúvios. Esse salmo nos mostra que a voz do Senhor é poderosa, e que quando nós estamos diante da voz do Senhor que é poderosa, nós fazemos o que o salmo nos manda fazer, tributar ao Senhor glória e força, tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, queridos, nós estamos diante de uma voz terrível de Deus, porque não é possível que nós sejamos cristãos, que creiamos na soberania de Deus e ainda achemos que essa pandemia ou que todos esses acontecimentos históricos no Brasil estejam fora do controle de Deus. Não é possível a gente pensar isso. E se eles estão debaixo do controle de Deus, Deus está falando com a gente naquela perspectiva que a gente aprendeu com o C.S. Lewis, né? Que Deus fala na nossa consciência, sussurra nos nossos prazeres e grita no nosso sofrimento. C.S. Lewis ensinou que o sofrimento é o megafone de Deus. Portanto, quando Deus fala no meio da dor e do sofrimento, a gente escuta direitinho, sem a menor sombra de dúvida, né? É claro e evidente o jeito que ele fala. Então, se é Deus que está falando, nós estamos diante lá daquilo que o Salmo nos ensina: tributai ao Senhor glória e força, porque o homem está bravo. Já viu quando você chega na empresa assim, que o chefe não está naquele bom dia? Que aí o pessoal já fala na hora do café ali, e cuidado que hoje o negócio não está fácil, né? Afora as brincadeiras e as comparações com o nosso dia a dia, queridos, Abacuque está nos ensinando aqui que quando Deus expressa a sua voz de uma forma um pouco mais evidente, de forma que fica inquestionável que alguma coisa está acontecendo, a gente deve ficar alarmado e lembrar que a voz do Senhor quebra os cedros, que o Senhor despedaça a madeira que é mais forte. Se você bater um prego desse bem grossão nela, o prego vai entortar, mas a voz do Senhor despedaça. Então nós nos dobramos diante do Senhor em plenitude de adoração, como o profeta diz aqui: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e estou pronto para te adorar, eu estou pronto para cultuar. Eu não quero ficar debaixo da tua ira, porque depois ele vai orar e dizer: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nessa voz que vem como carros de fogo, ou como voz de muitas águas, lembra da tua misericórdia. Portanto, Abacuque nos ensina nessa oração a essência de podermos adorar ao Senhor à medida em que compreendemos os tempos em que vivemos. À medida em que compreendemos que os dias não são fáceis, devemos mais e mais nos dobrar diante do Senhor. Sabe que eu tenho um sonho, e eu tenho orado ao Senhor por isso. Ontem, numa live com a Igreja Batista, me foi feita a pergunta se nós vamos sair dessa pandemia de um jeito diferente, caindo naquele lugar comum, dizendo que nós vamos nos cumprimentar mais, vai ser diferente a forma da gente se relacionar, etc. Mas no fundo do meu coração eu tenho um sonho de a gente voltar dessa pandemia adorando ao Senhor muito mais do que a gente adorava antes,
com muito mais alegria de estar na casa do Senhor. Quando a gente olhar o salmo que diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, nós irmos como aqueles servos de Deus que estavam no exílio, que eram obrigados a pendurar as suas harpas nos salgueiros que lá havia, e os opressores diziam: cante louvores para nós. E eles diziam: como nós podemos cantar louvores em terra estranha? Sabe, queridos, eu tenho um sonho, um desejo do meu coração, de que ao voltarmos para a casa do Senhor, a gente volte dando saltos de alegria, como bezerros soltos na estrebaria, como o profeta nos diz, o profeta Malaquias: saltar e pular e nos alegrar e fazer festa e fazer bazar e fazer jantar e chamar o povo e a gente ir para a rua e a gente declarar que o Senhor é santo, que a voz do Senhor é poderosa, que o juízo de Deus passou e que nós glorificamos ao Senhor. Eu queria muito que isso estivesse no teu coração também. Eu queria muito que você estivesse ansiando por voltar a um tempo precioso de adoração, igual você nunca teve na sua vida. E isso pode começar agora. Você pode fazer um voto diante do Senhor, aí na sua casa, dizendo: Senhor, eu quero cultuar ao Senhor, eu quero adorar ao Senhor, porque eu reconheço que a tua voz é poderosa. Eu tenho ouvido o que o Senhor tem feito e me sinto alarmado. Queridos, nós devemos aprender a ver a Deus como Abacuque viu. Abacuque viu a desgraça, ele viu a tragédia. Mais do que isso, ele viu que o que estava por acontecer era pior do que o que estava acontecendo. Esperamos em Deus que não seja esse o nosso caso. Mas Abacuque viu o Senhor no seu templo. E ao ver o Senhor no seu templo, que é exatamente o versículo anterior aqui ao versículo 1 do capítulo 3, ele vê que Deus está no controle de tudo e que Ele merece a nossa adoração. Na taberna do mundo existe um oratório, e nesse oratório não tem um santo de madeira, não tem um santo de gesso, não tem uma imagem de ouro, tem o Deus eterno e Criador do universo, que olha dos céus e vê os seus filhos e exige de nós que nós o adoremos. Abacuque, quando vê o Senhor no seu santo templo, ele vê que Deus está acima das cenas terríveis que a história está mostrando. Nós somos convidados no meio dessa pandemia, somos convidados no meio das crises políticas que passamos, a olhar para o templo do universo e ver o Senhor sentado, dominando, e sabemos que o Senhor está acima de tudo isso. Ainda que a tempestade nos cause pavor, como a gente canta, né? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Nós podemos ouvir o Senhor dizendo: sossegai, sossegai. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai. Por último, queridos, oração é humilhação, oração é adoração. São dois movimentos absolutamente importantes para as suas orações diárias, mas oração também é petição. E Abacuque pede alguma coisa aqui para Deus. E nós somos ensinados pela palavra de Deus a pedir corretamente a Deus. Sabe por que a nossa vida de oração é trôpega? Porque a gente não sabe pedir. Mas isso não é privilégio nosso. Pedro também não sabia, Mateus não sabia, Tiago não sabia, aqueles que andaram com Jesus também não sabiam orar. Por isso que precisava que Jesus ensinasse eles. Então, também a palavra de Deus nos diz que a gente não tem vitória na nossa vida de oração, porque a gente pede mal. E pedir mal é pedir para gastar com as nossas próprias vontades. Portanto, Abacuque aqui nos ensina a pedir.
Você já conhece bem o tempo de Abacuque. Você já conhece tudo que ele está passando e tudo que Deus falou para ele. Mas agora você vai ver o que Abacuque está pedindo, para quem sabe medir também aquilo que a gente peça a Deus. É importante na sua oração diária você orar a palavra de Deus. Por isso que nas nossas orações da manhã nós temos sido guiados por leituras de um salmo e leituras de um texto bíblico, porque a gente não sabe orar. A gente precisa orar a palavra, a gente precisa orar o que a Bíblia nos diz que temos que pedir. E aqui nós temos uma dica de Abacuque sobre o que pedir em tempos de pandemia ou de crise política. A gente já pode até contar nos dedos os tipos de crise que nós temos passado. Primeiro vamos ver o que Abacuque não pediu, tá bom? Olha aí para o texto, vamos lá, versículo 2. Ele tem ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aí agora ele começa a pedir: aviva, Senhor, a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Então, ele pede para a obra ser avivada, ser conhecida, e que na ira de Deus, Deus se lembre da misericórdia. Ele pede 3 coisas. Mas o que ele não pede? Ele não pede para Deus poupar a mão, para Deus segurar a mão. Curioso isso, né? Ele não pede a Deus para ajudar o povo de Deus a não sofrer. Curioso isso, né? Estou entendendo. Abacuque não pede para Deus amenizar o sofrimento. Abacuque não pede para o problema passar. Claro que eu não estou aqui com isso mais uma vez, né? Nós estamos passando por um momento historicamente inesquecível e marcante para a nossa geração. Então sim, nós devemos pedir. Recebemos ontem à noite a notícia do nosso colega, reverendo Jorge, que esteve aqui na nossa igreja no ano passado, pregando o Evangelho. Primeiramente a sua esposa Vitória foi acometida pelo vírus, e ele, na sequência, também com algumas complicações, agora está internado e por 5 dias ficará internado. A gente vai ficando perplexo, a gente pede: Senhor, cura o Jorge, cura as pessoas da minha família. A gente começa ali no círculo mais íntimo, né? Aí depois a gente já se sente um pouco egoísta, né? Porque a gente fala: poxa, quantas pessoas morreram, não puderam enterrar seus mortos. Aí a gente já estende um pouco mais. Mas e quantas pessoas que se contaminaram? Quantas pessoas estão procurando por leitos que não têm, etc, etc, e assim por diante. Mas não foi isso que Abacuque pediu. Abacuque não pediu o alívio do sofrimento. Os olhos de Abacuque estavam voltados para o Senhor. Por isso, conforme nós vimos hoje pela manhã, quando Deus é a essência do que somos, até os nossos pedidos mudam. Talvez o grande sonho da tua vida seja ter uma casa própria, ou seja, ver o seu filho formado na universidade. E aí, quando nós lembramos que a nossa vida não depende disso, porque se nos faltar alguma dessas duas coisas, a gente pode viver plenamente feliz na presença do Senhor, porque já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós, e o viver que agora temos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. A gente começa a mudar o tipo de pedido que a gente faz. A gente pede a casa própria, a gente pede a saúde do filho, a gente pede a libertação do parente, a gente pede o alívio do sofrimento do amigo, mas com menos vigor
do que pedimos isso que Abacuque está pedindo. A questão aqui é o que o Senhor Jesus nos ensinou, de que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. A questão não é que nós devemos rejeitar, a não ser em casos extremos, né, em que somos impedidos da fé, coisas que a gente não conhece na nossa cultura, mas não se trata da gente deixar afetivamente os nossos pais no domingo, na hora do almoço, ou naquele evento familiar para a gente poder ir para a igreja e depois orar ao Senhor dizendo: Senhor, está vendo? Eu fui na igreja e abandonei pai e mãe, agora eu quero que o Senhor me dê o namorado que eu queria. Não é isso. Não é abandonar literalmente, mas saber quem é que ocupa o primeiro lugar em nossos corações. E aí a nossa oração muda. O nosso pedido muda. Nós não pedimos mais pela saúde dos nossos filhos com aquela insegurança. Nós não pedimos mais que o Senhor nos livre do vírus com aquele medo de morrer. Nós não pedimos mais que o Senhor abençoe a economia, porque se eu perder o emprego eu vou querer me matar. Não! Porque agora o nosso coração está firmado no Senhor e nós vamos pedir como Abacuque: Senhor, nesses dias de coronavírus, aviva a tua obra. Senhor, que o teu nome seja conhecido. Senhor, que na tua ira o Senhor lembre da misericórdia, que o Senhor não pese a mão sobre nós, sobre os nossos pecados. A nossa oração vai mudar, o nosso coração muda e a nossa oração também muda. A gente passa a desejar o Senhor mais que tudo. A gente passa a orar igual o salmista ora no Salmo 16. Ele diz: não possuo outro bem senão a ti somente. Ou a gente passa a orar como Agostinho orou no 4º século, no 5º século, ele dizendo: Senhor, dá-me a ti mesmo, porque ainda que me deres tudo o que criaste, me faltaria algo. Portanto, dá-me a ti mesmo, ó fonte de todo bem. A gente não se contenta com o que cai da fonte, a gente passa a pedir a fonte. A gente não se contenta com um balde de bênçãos que está num rio caudaloso. A gente mergulha nesse rio e pede a própria presença do Senhor. Então Abacuque está pedindo o avivamento. Ele está pedindo que o Senhor avive a sua obra. É interessante que no capítulo 2, Deus disse para Abacuque que estava para fazer uma obra que deveria ser escrita para ler-se até quem passasse correndo. Lembra disso? Obra tal que não será esquecida. E Deus estava falando do juízo. E agora Abacuque está dizendo: Senhor, aviva a tua obra. O que Abacuque pede quando ele pede para Deus avivar a obra? Ele pede que a gente se volte para o Senhor. Ele pede que a nação de Judá se lembre do Senhor. A ideia de avivar aqui é de reavivar, ou seja, de trazer de novo à memória o que pode nos dar esperança, de estarmos diante do Senhor e Ele sim, e as suas ações, a sua obra, o seu cuidado, o seu agir serem o motivo da nossa petição, da nossa oração e da nossa vida. Ele pede o avivamento. A igreja deve pedir o avivamento. Avivamento não é privilégio de uma determinada denominação. Avivamento não tem a ver com cultos mais ou menos agitados na sua liturgia. Avivamento é Deus dominando a vida e o coração do ser humano numa dimensão que ele nunca viu antes. É Deus ser o nosso respirar, é ser a razão do nosso agir, a razão do nosso viver. É a gente não dar um só passo sem lembrar quem nós somos e sem lembrar o que Cristo fez por nós. Isso é avivamento. A igreja não controla o avivamento, mas ela pede o avivamento. Na história, diz o Dr. Lloyd Jones, de cada avivamento, lemos que Deus está purificando, livrando do pecado, tirando a escória
e as coisas que estavam impedindo o progresso da sua obra. Será que a gente não podia, queridos, nesse momento, precisa voltar ali para o Instagram, a gente não podia nesse momento voltarmos para Deus e perguntar o que o Senhor está querendo da igreja nesses dias de pandemia? Será que nós estamos confortáveis em casa? Hoje foi, acho que o 4º domingo que a gente fez o culto matutino, né? Eu comecei a pensar assim, puxa, até que é tranquilo, né? Estou em casa, acordo mais tarde, fico ali, pego meu violão, aí eu conecto, os irmãos estão lá em casa também. A gente faz o culto, já cumprimos a nossa parte. Percebe que a nossa tendência é a gente se acomodar. Quem sabe nós não poderíamos, queridos, como igreja do Senhor, como igreja aqui no Parque das Nações, em Barueri, pedir ao Senhor nesse momento: Senhor, aviva a tua obra, ajuda-nos a aproveitar essa oportunidade, a estarmos diante do Senhor, em quebrantamento, em perdão pelos nossos pecados, em fazermos novos votos diante do Senhor, novos propósitos, de percorrer o mundo com o Evangelho do Senhor Jesus, de pedirmos para que Deus nos livre do pecado de uma vez por todas, que Ele nos dê prazer na obediência, que a gente bata palmas para o Rei, que a gente tenha alegria em ser súdito do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, não fazer isso porque Ele é o Rei e nós somos os súditos e a gente tem que obedecer, não, mas que a gente faça isso batendo palma, com alegria. Abacuque pede também pelo conhecimento de Deus, para que essa obra do Senhor seja conhecida. Nós estamos diante de uma grande oportunidade de levarmos o Evangelho para quem não tínhamos levado antes. Nós temos a oportunidade aqui de estarmos com 5, 6 pessoas aqui no templo só, mas pregar para muito mais pessoas que estão nas suas casas. Quem sabe isso não poderia ser o motivo das nossas orações. Senhor, me dê criatividade, me dê, ó Deus, vontade de levar o teu Evangelho, de mandar o link para as pessoas que eu conheço, para que elas ouçam a tua palavra e se dobrem diante do Senhor. Isso é avivamento, queridos. E por último, Abacuque pede ao Senhor que na ira dele, ele se lembre da misericórdia. Veja que Abacuque não está pedindo um avivamento pautado nos seus méritos de profeta. Ele não está pedindo um avivamento pautado na nacionalidade de Judá, do povo de Deus. Eles são escolhidos, eles são a tribo de Judá. A tribo de Judá, já sabe, né? Quem vai vir da tribo de Judá? Quem é o leão da tribo de Judá? Abacuque não está pedindo o avivamento baseado no DNA religioso do povo. Não está pedindo por causa da sua santidade de profeta. Ele está pedindo para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor está irado, mas na tua ira lembra da misericórdia. Poupa-nos dos nossos pecados. Ele está colocando diante de Deus um pedido que nós precisamos fazer se de fato nós queremos um avivamento. O avivamento tem necessariamente a ver com o reconhecimento dos nossos pecados. É um grande sinal de que um avivamento está vindo, é nós sabermos o quanto nós somos pecadores e o quanto nós dependemos do perdão de Deus e o quanto nós fomos transformados e o quanto de liberdade e de reconciliação e de paz isso nos trouxe no coração por causa da nossa vida com o Senhor. Reavivamento não é a gente ter igrejas lotadas porque as pessoas querem ganhar bênçãos de Deus, ou querem ver coisas maravilhosas, querem ver pessoas pulando, plantando bananeira ou algo do gênero. Avivamento é quebrantamento diante do Senhor, é orarmos ao Senhor e dizer: Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia. Um comentarista do texto, Matthew Henry, ele diz que Abacuque está pedindo mais ou menos assim:
Tempera, Senhor, a sua ira com a misericórdia. Nada temos que dizer, senão pedir que atues de acordo contigo mesmo. E no meio da tua ira, tenha piedade de nós. Nós precisamos pedir isso para o Senhor. Mas ao pedir isso, nós, antes de pedirmos pela igreja, pelo pecado da igreja, porque às vezes isso também pode gerar um orgulho em nossos corações, e a gente começar a pedir mais ou menos assim: Senhor, abençoe a minha igreja, porque só a misericórdia do Senhor mesmo, porque aquelas irmãs, vou te falar, tem uma língua que não cabe dentro da boca, ou que aqueles irmãos, com aquelas roupas que eles vestem, pelo amor de Deus, Senhor, abençoa a minha igreja, aviva a minha igreja, que aquele povo é muito pecador. Senhor, aviva a minha igreja, que aquele pastor lá não dá certo. Não. Abacuque, lembra que ele está orando na primeira pessoa, e ele está se colocando em primeiro lugar. Na sua própria alma, ele está pedindo para que o Senhor lembre da misericórdia. Nós vamos buscar o avivamento genuíno do Senhor, se nós pudermos lembrar de examinar-nos a nós mesmos. Obrigado. De examinarmos a nós mesmos e não o outro, e colocarmos o Senhor para ocupar o trono do nosso coração. É a gente olhar nos nossos corações antes do avivamento e a gente vê, olha, eram os meus desejos, era eu mesmo, era a minha ideia de felicidade, eram os meus sonhos que dominavam a minha vida. Agora nada mais domina a não ser a vontade do Senhor. E tudo aquilo que eu faço, veja que Abacuque é alguém sintonizado no seu tempo. E uma igreja avivada não é uma igreja desligada do tempo em que ela vive. Por isso nós podemos pedir o avivamento hoje, no meio da pandemia. Abacuque olha o seu tempo e coloca o seu coração diante de Deus, para que o Senhor, na sua ira, lembre da misericórdia sobre a vida dele. O Senhor em primeiro lugar. Nós devemos consultar as nossas almas, como o Estênio Márcio fala lá naquela música Acordo. Ele convida a sua alma a puxar uma cadeira e faz umas perguntas para a sua alma. Por que ela não descansa? Por que você não entendeu ainda, minha alma, que a minha graça te basta, como o Senhor falou? É a gente convidar, fazer esse autoexame. Eu quero terminar com essa citação que diz assim: depois de examinar-nos e de humilhar-nos, devemos colocar-nos nas mãos de Deus e dizer: não o meu caminho, Senhor, mas o teu, por mais áspero que seja. Minha única preocupação é que minha alma seja reta. Só peço que na tua ira tu te lembres da misericórdia. Mas acima de tudo, continua a tua obra, para que minha alma seja avivada e que eu possa tornar-me agradável na tua presença. Queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados nesse tempo de crises sobre crises, abismo que chama outro abismo. Somos convidados a orar ao Senhor, orar com humildade, orar por nós mesmos, nos prostrarmos diante de Deus em adoração, porque a voz do Senhor é poderosa, e pedirmos ao Senhor para que o avivamento venha, para que vivamos dias extraordinários na presença do Senhor, com toda a influência que os avivamentos históricos trouxeram, que nós, a nossa geração, assim como ela está experimentando uma pandemia histórica que vai para os livros das gerações futuras, que a nossa geração
também experimente um avivamento histórico, que vá para os livros da história da igreja. E lembre-se que naquele tempo, no começo do século 21, Deus derramou o seu Espírito e fez grandes coisas, e houve conversões em massa, pessoas grandes e poderosas, pessoas humildes e trôpegas, todas elas se dobrando diante do Senhor em adoração, porque a obra do Senhor chegou sobre essas vidas. Que Ele nos abençoe e nos guarde, e que nós possamos nos dar diante do Senhor e consagrar totalmente a nossa vida diante do Senhor.